mês de outubro, tradicionalmente conhecido como mês de prevenção ao câncer de mama, está chegando ao fim. Mas é sempre importante reforçar a necessidade de realizar exames e consultas periódicas, mesmo sem apresentar sintomas da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de mama atingiu mais de 2 milhões de mulheres no mundo só no ano passado. E é a principal causa de mortes de mulheres no Brasil. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o Dr. Fernando Maluf, que é oncologista, fundador do Instituto Vencer o Câncer. Doutor, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Olá, Rafael. Olá, Elisa. É um prazer poder falar com vocês. Doutor, qual foi o impacto que a pandemia teve no tratamento, no diagnóstico do câncer de mama? É possível mensurar isso? É possível. A gente sabe que o câncer de mama ele é diagnosticado precocemente através da mamografia, complementado com ultrassom, a partir dos 40 a 45 anos de idade para a população geral. E esses dois exames eles conseguem reduzir o risco de morte em até 40%, porque diagnosticam a doença que ainda não é perceptível ao toque, ou seja, que não apresenta sintomas, mas que aparece de modo sutil nas imagens. O fato é que na pandemia, esses exames deixaram de ser feitos comparados com os anos de 18 e 19 e mais de 90% das pessoas, dependendo do mês. Isso por causa do isolamento, que foi tão importante, mas que, infelizmente, a comunicação foi imperfeita no sentido de que as pessoas não deveriam se isolar para fazer seus exames de rotina. Elas deveriam caminhar para esses exames com cuidado em termos de uso de máscara, álcool em gel, etc. E por causa dessa redução drástica nos exames de mamografia e ultrassom, a gente teve uma explosão de casos avançados entre 21 e 22. E, obviamente, a gente sabe que o câncer, quanto mais precoce, absolutamente curável, em 95% das vezes, o câncer de mama, mas quanto mais avançado, ainda curável, mas os percentuais de cura eles caem. Então, a mortalidade por vários tumores, incluindo o câncer de mama, dependendo do país e da região, aumentou em pelo menos 10 a 20%, em alguns lugares em até 50% comparado com pré-pandemia. Doutor, quando a gente fala sobre câncer de mama, e incluindo esses períodos tão importantes, não é? Como é o fato do Outubro Rosa, para que a gente possa levantar as bandeiras e compartilhar informação, e informação é prevenção sempre, a gente sempre fala muito das mulheres. Porque as mulheres têm de procurar um médico, as mulheres têm de fazer o exame. Onde é que ficam os homens aí no meio do caminho? Quando a gente fala de câncer de mama, a gente tem de dedicar atenção aos homens também? Ou os casos, se ocorrem, quando ocorrem, são muito pequenos? Então, na verdade, o câncer de mama, como vocês já mencionaram, é o câncer mais comum na mulher. Entre 8 a 10 mulheres durante a vida, uma delas vai desenvolver o câncer de mama. Ou seja, são inúmeras histórias, inúmeros casos, e que a gente vê absolutamente de modo frequente e crescente. É importante a gente mencionar que vem crescendo o câncer de mama no mundo inteiro e vem crescendo também em pacientes mais jovens. A gente não costumava ver com tanta frequência pacientes jovens com a doença. Já no homem, o câncer de mama também existe, mas a proporção do câncer de mama em homem em relação à mulher é de 1 para 100, ou seja, é muito, muito raro. Portanto, não existe, por essa raridade, a recomendação de se fazer exames preventivos de mama, como mamografia e ultrassom para o homem. E sim, o autoconhecimento do corpo, quando a gente percebe um nódulo, alguma alteração da pele, do mamilo, procurar auxílio médico. Portanto, câncer de mama em homem é possível, ele existe, mas ele é absolutamente raro e, outra vez, 100 vezes menos frequente do que nas mulheres. Doutor, qual é a idade em que a mulher deve passar a se preocupar de maneira mais frequente com isso? Não tendo casos na família e tendo casos na família, ou seja, tendo o componente do fator genético como um agravante ou não? Essa é uma ótima pergunta. É importante a gente entender que 1 em cada 10 casos de câncer de mama, Rafael, são secundários a uma síndrome genética. Um gene defeituoso que foi herdado de um pai ou de uma mãe para aquela filha ou para aquele filho. Essa síndrome, a mais comum, chama-se BRCA, que é a síndrome que Angelina Jolie é portadora, que leva ao câncer de mama, ao câncer de ovário. Os outros 9 casos são secundários a fatores ambientais ou algum histórico familiar cujo gene ainda não foi identificado. Portanto, causas ambientais
como excesso de peso, dietas inadequadas, sedentarismo, uso abusivo de álcool, são responsáveis por pelo menos 50% dos casos. Então, quando a gente não tem uma paciente de altíssimo risco, ou seja, aquela que não tem na família múltiplos casos, ou uma síndrome genética estabelecida, a idade de começo dos exames de imagem é a partir dos 40 a 45 anos. Ele é feito anualmente através da mamografia, complementado com ultrassom em caso de dúvida. Por outro lado, se a gente tem uma mulher que teve uma mãe, uma avó, uma irmã com câncer de mama, ou que tem uma síndrome genética já sabida, a idade de começo do rastreamento é a partir dos 25, 30 anos de idade, ou seja, é por volta de 10 a 15 anos a menos do que da população convencional. Mas é importante a gente também entender que a mulher tem que fazer uma avaliação de outras coisas, por exemplo, da parte ginecológica para a prevenção do câncer do colo do útero, que é super importante, e que hoje no Brasil é a maior causa de morte nas mulheres na região do norte e a segunda maior na região do nordeste, e que é um tumor absolutamente prevenível através dos exames pélvicos, exames ginecológicos e também da vacina contra o HPV. Doutor, como o câncer de mama é muito do encontrar algo diferente na mama de uma mulher, pode partir da própria mulher, não é? Ao conhecer seu corpo, aí de repente, nossa, tem algo diferente aqui, tem algo com o qual eu não estou habituada. Como parte do processo de identificação também pode vir do exame de toque da mulher? A minha dúvida é, mulheres que têm prótese, a prótese dificulta que esses nódulos sejam encontrados? O exame é diferente? É preciso ter uma atenção diferente ou não, doutor? Elisa, a gente sempre estimula o autoexame. Aliás, o conhecimento do corpo é algo absolutamente importante para tudo. Lembrar que o autoexame, ele não substitui a mamografia e o ultrassom, ele se complementa, né? Ele, na verdade, ele é interessante porque tem casos que a mamografia e o ultrassom do ano anterior não viu nada e, de repente, a mulher palpa um nódulo novo que chama atenção e que deve, sim, procurar uma avaliação médica. Então, o autoexame, ele é importante, ele é complementar, mas ele sozinho, ele não substitui o benefício da mamografia e do ultrassom. Em relação à prótese, a primeira parte importante é que a prótese não aumenta o risco de câncer de mama. Isso é muito falado, mas isso não é correto. Não é um fator de risco para câncer de mama. E a prótese também não piora a detecção do câncer de mama através dos exames de imagem. Então, em serviços bons, com pessoas experientes, a detecção do câncer de mama ela é tão boa quanto em alguém que tem ou que não tem a prótese mamária. Dr. Fernando Maluf, oncologista, fundador do Instituto Vencer o Câncer. Doutor, muito obrigado pela entrevista, pelo alerta para muitas mulheres e homens que estão nos acompanhando agora. E um bom dia ao senhor, até a próxima. Bom dia a vocês, aos telespectadores da CNN. Bom dia, obrigada.